Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou retomar o primeiro vídeo que gravei acerca do Intercrimes. Como prometido, falarei acerca dos institutos que podem emergir entre a execução e a consumação do delito. Mais precisamente, falarei acerca da tentativa, do arrependimento eficaz, da desistência voluntária e, por fim, acerca do crime impossível. Começando o vídeo de hoje, vamos falar acerca da tentativa. A figura da tentativa está prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Este tipo nos fala o seguinte: o crime é tentado quando, após iniciada sua execução, não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente ofensor. Percebam, o agente tem o ânimo de consumar a infração penal. Ocorre que, por razões diversas, ele não consegue atingir o seu desiderato. Vou dar um exemplo para os senhores fixarem o que é a tentativa. Os senhores se recordam, né, do vídeo passado em que eu falava acerca de dois vizinhos que viviam em atrito, um que colocava som alto e outro que era ranzinza e vivia reclamando. Pois bem, imagine que o vizinho que vivia reclamando cogita matar o outro, pratica atos preparatórios, como dito, vai lá, amola um facão, amola uma faca e começa a prática do ato executório. Vai na casa do vizinho e desfere uma facada. Mas populares percebem a ação criminosa e detêm o vizinho ranzinza, de modo a impedir com que ele produza o resultado morte. Neste caso, ele vai responder, o vizinho ranzinza, pelo crime de homicídio na forma tentada. Ocorreu a tentativa porque ele não atingiu o resultado, ele não matou o vizinho que gosta do som alto por circunstâncias alheias à sua vontade. A doutrina elaborou diversas classificações acerca da tentativa. Eu não vou tratar todas essas classificações, porque senão fugiria do foco do nosso vídeo. Mas vale a pena falar acerca da tentativa perfeita e da imperfeita. A tentativa perfeita é aquela em que o agente finaliza os seus atos executórios. Ou seja, ele pratica tudo o que achava que teria que praticar para consumar o delito. Mas mesmo assim, essa consumação não ocorre. Já na tentativa imperfeita, o agente é interrompido durante seus atos executórios. Por exemplo, vamos supor, aliás, o exemplo está dado, o exemplo do vizinho que foi tentar matar o outro mediante facadas e foi contido pela vizinhança, é o exemplo perfeito de tentativa imperfeita. Vale a pena eu falar para os senhores também acerca dos crimes que não admitem tentativa. São 6 as espécies de crime que não admitem a forma tentada. E quais seriam? Primeiramente, eu vou dar para os senhores e para as senhoras um método mnemônico para que não se esqueçam destes 6 crimes que não admitem a forma tentada. Se lembrem da seguinte palavrinha: choupé, C-H-O-U-P-E, choupé. São as iniciais de cada espécie de crime que não admite a forma tentada. Vamos lá, o que seria o C? O C seria de crime culposo, tá legal? Os crimes culposos não admitem a forma tentada. Também não admite a forma tentada os crimes habituais, os crimes omissivos próprios. Perceba, omissivo próprio. Se o crime for omissivo impróprio, ele pode ser sim perpetrado sob a modalidade tentada. C-H-O, né, de omissivo próprio, U de unissubsistente, show, o P seria de crime préter doloso e o E, crimes de empreendimento, também sinônimo de crime de atentado. Segundo ponto de nosso vídeo é a desistência voluntária. O que seria a desistência voluntária? A desistência voluntária, que está prevista no artigo 15 do Código Penal, nada mais é do que o agente ofensor desistir de progredir na sua empreitada criminosa. Ou seja, ele abre mão de atingir a consumação da infração criminal, ele abre mão de continuar a sua prática criminosa. Vou dar exemplo para os senhores. Imagine lá, novamente, né, o exemplo dos vizinhos. O vizinho chega na casa do outro com uma faca e desfere um violento golpe contra o outro, sendo que, neste exato momento, ele percebe ao fundo
o filho da sua vítima. Então ele põe a mão em sua consciência e desiste. Neste caso, a desistência foi voluntária e também espontânea, já que ele desistiu porque quis. A ideia de desistência brotou dele próprio. Friso que o Código Penal não exige que a desistência seja espontânea, basta que ela seja voluntária. Vou dar outro exemplo para os senhores. Vamos supor, neste mesmo caso, em que um indivíduo está esfaqueando seu vizinho e a esposa do ofensor chega e grita: "Ei, fulano, pare disso, você está ficando doido, vai virar um assassino." E ele vai lá e desiste de prosseguir na execução da infração criminal. Neste caso, também houve a desistência voluntária. Não foi espontânea a desistência, mas foi voluntária e é o que a lei exige, é o que basta para a lei. Terceiro ponto de nosso vídeo hoje é o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, o sujeito finaliza os seus atos executórios. Todavia, ele impede que o resultado se produza, ele impede que o resultado ocorra. Vamos dar um exemplo para o senhor e a senhora bem fixar a matéria. Vamos supor, aquele caso dos vizinhos que não se gostam, o ranzinza e o que põe som alto. O ranzinza vai lá na casa do que põe um som alto e desfere vários tiros, ele descarrega todo o seu revólver contra o vizinho que põe o som alto. E vendo o sujeito no chão agonizando, ele pega e decide levá-lo ao hospital de modo a salvar a sua vida. E chegando ao hospital, os médicos obtêm êxito e salvam a vida do vizinho que põe o som alto. Neste caso, houve o arrependimento eficaz. Vale frisar que tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária são chamados por Franz von Schlicht de pontes de ouro do direito penal. Isso porque, nesses dois casos, o sujeito apenas responde pelos atos efetivamente praticados, ou seja, há um excludente de tipicidade. Os sujeitos retornam a um status quo. Nesses exemplos que eu dei, em vez de responder por homicídio ou tentativa de homicídio, eles vão responder apenas por lesão corporal, grave ou gravíssima, a depender do que apurar o laudo do Instituto Médico Legal. Por fim, temos que falar do crime impossível. O crime impossível é aquele em que a sua consumação é inviável em razão da impropriedade absoluta do objeto ou da ineficácia absoluta do meio. É isto que nos diz o artigo 17 do Código Penal. Vou ler para os senhores exatamente o que fala o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Percebam que nesses dois casos a consumação é inviável, seja porque o objeto não é alcançável, ou seja porque o meio empregado é ineficaz. Vamos dar exemplos de ineficácia absoluta do meio. Vamos supor que o sujeito vai praticar um crime de roubo. Se vocês se recordam, o crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça. Para empregar grave ameaça, o sujeito decide pegar uma arma de brinquedo, manifestamente de brinquedo, toda colorida, toda engraçadinha, que não põe medo de seu ninguém. E ele chega a praticar um assalto e fala: "Olha, eu tenho uma arma, me dê o seu relógio." Quando ele mostra a arma, o sujeito faz rir, porque ele claramente vê que a arma é de brinquedo. Vamos supor aquelas que atiram água, não é verdade? Então, neste caso, não há o crime de roubo, porque há uma ineficácia absoluta do meio. Esta arma que ele pegou, nenhuma arma na realidade, é um brinquedo. E não gera uma grave ameaça a nenhuma pessoa. O exemplo de impropriedade absoluta do objeto é o seguinte: vamos supor, voltando ao caso novamente dos vizinhos que não se gostam, que o vizinho ranzinza vai na casa do vizinho festeiro para matá-lo, está com um revólver na mão, vai atirar mesmo, vai desferir quantos tiros forem necessários, sendo que ao chegar lá, minutos antes, o vizinho que está com som alto tem um infarto fulminante e falece. E o vizinho ranzinza, ao chegar lá, sequer percebe e mete bala, atira tudo que pode contra o seu desafeto. Nesse caso, não há o crime de homicídio, porque o sujeito já havia morrido antes. O bem da vida tutelado, o bem jurídico tutelado, a vida, já não existia mais.
Logo, não pode ter ocorrido o crime de homicídio por impropriedade absoluta do objeto. Antes de finalizar esse vídeo, deixo para os senhores duas jurisprudências de bastante relevância que, por certo, podem ser cobradas nas suas provas. Vamos lá. A primeira jurisprudência diz respeito ao RESP 1385621 de Minas Gerais, proferido pela terceira seção do STJ. Nesta decisão, o STJ entendeu que os estabelecimentos comerciais que são vigiados por câmaras de segurança também podem ser vítimas do crime de furto. Isso porque não há uma impropriedade absoluta do objeto. A impropriedade do objeto é apenas relativa, já que é possível ocorrer a consumação do crime de furto nestes estabelecimentos. E a Lojas Americanas, que eu diga, é uma loja que anualmente perde uma fortuna em razão da prática de pequenos furtos, apesar dela ser, obviamente, muito bem monitorada. A segunda decisão que eu trago para os senhores é oriunda da sexta turma do STJ, mais precisamente do RESP número 1451397, também de Minas Gerais, e diz que o crime de posse ou porte de arma de fogo não pode ser perpetrado, não se consuma, quando a arma é absolutamente ineficaz, quando esta arma é inapta a efetuar disparos. Ou seja, em regra, os senhores bem sabem que não se precisa fazer a perícia na arma de fogo apreendida, já que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta. Todavia, sendo feito o exame pericial nesta arma e o exame constatando uma total ineficácia desta arma de efetuar disparos, não ocorre estes crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Então, meus amigos, explicadas estão todas as nuances que podem surgir entre a execução e a consumação do delito. Espero que os senhores tenham gostado. Qualquer sugestão, me mande um e-mail ou escreve aí embaixo. RodrigoRVJus é meu e-mail, @gmail.com. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.